eu venho de família pobre, obviamente, e a maior preocupação é, não, você tem que ter uma casa, né? Você Sim, tem que ter sim. uma estabilidade e tudo mais. E eu percebo que isso continua perpetuando em Sim, muitas sim. pessoas. Talvez as pessoas tenham até um certo milindre, né? Um certo bloqueio para chegar até Sim. possibilidades igual vocês estão trazendo por causa desse pensamento arcaico, né? De Sim, sim. pensamento dos pais e tudo mais. Isso é Sim. interessante a gente poder quebrar esse paradigma, Não, né? eu não desvalido, né? Não acho que seja uma visão errada, né? O tradicional, você investir em imóvel, também sempre ouvi isso dentro da minha casa, da minha família. Mas existem caminhos que levam anos da vida, né? E existe um caminho que você consegue acelerar todo esse processo. Então não é nem você anular, Sim, mas sim. você conseguir possibilidades que possa acelerar, fazer você alcançar aquilo mais rápido. O digital trouxe possibilidades para muita gente, né? Eu vi eu lembro de um primeiro evento que aconteceu do Érico lá no início. Eu ouvi um testemunho do cara que ele, mano, eu vendia suco. Eu acabei de faturar 2,5 milhões ensinando como fazer as misturas corretas com atrelados a vitaminas e tudo mais. Então, assim, lá no início, falei, poxa, então, quando você traz outros caminhos, talvez para o mesmo segmento, quando você investe em imóvel, o que você está buscando? Uma estabilidade, uma segurança, uma construção patrimonial daquilo ali. Então, se você tem algo para te acelerar, conquistar isso aqui, não desvalida. Às vezes a visão é a mesma, só que você tem caminhos que para você chegar lá mais rápido. Muito bom. É que às vezes ao invés da pessoa ela buscar alavancar aquele pouco que ela tem, né? Isso grandes investidores falam, né? Que se você tem, por exemplo, até 150 mil, você não tem nada. Você tem que se arriscar, né? Então, às vezes a pessoa não tem aquela sede pelo risco, né? De se arriscar para poder, ao invés de apenas comprar uma casa ou adquirir uma dívida, porque quando a pessoa não tem o capital para comprar, ela vai adquirir uma dívida. Ela vai ter uma dívida mensal ali pro Exato. resto da vida, 30 anos pelo menos, no mínimo, né? Então, às vezes a pessoa não tem a visão de que, poxa, eu vou aguardar um pouco mais, vou pegar isso aqui que eu tenho, que ainda não é muito, e vou alavancar. E aí, alavancando, às vezes eu consigo comprar aquela casa até à vista e ainda sobra para eu ir para outros caminhos, né? Mas a pessoa não, ela prefere, às vezes, né, entrar naquela dívida ali de 30 anos e aquela dívida, às vezes, impossibilita ela depois de fazer outras Exato. coisas. Porque aí ela vai olhar para a dívida da casa, ela pensar, não, eu não vou fazer aquele curso, eu não vou me desenvolver naquilo, porque eu tenho que pagar a parcela da casa. E aí ela fica travada ali naquela casa. Ela fica presa a algo material, mas não... A alavancagem ela não tem. E como é que funciona? A gente falou bastante sobre a questão da alavancagem patrimonial, mas uma coisa que também me chamou a atenção no dia do evento, que foi a questão da mesa, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho como é que funciona, porque eu acho que também é uma possibilidade muito interessante, né, para o nosso público. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre. Não, pode falar, Bruno. Sei que já. Então, essa questão da mesa, hoje a gente desenvolve, né, as tecnologias para fazer desde a fase da aprovação ali para o cliente, né, até a fase da gestão. Então, o cliente ele não tem nenhum trabalho, né, em relação à mesa. Obviamente, tudo, né, feito ali no nome do cliente, tudo certinho, né? Mas aí a gente desenvolve as tecnologias, uma tecnologia para cada cliente, né? Trabalhado de forma correta dentro das regras da mesa, né? Então, esse processo é feito todo de forma coerente, né? Com o que pode, com o que não pode. E aí o cliente ele não tem o trabalho de passar, né, pela a fase da aprovação, que é onde, né, eles ficam presos, né? A maioria compra a prova, basicamente, né? Comprou a prova e perde. Então, o cliente acaba sendo somente um ativo para a mesa. Porque o cliente que compra uma vez, ele volta a comprar várias outras. Exato. Né? E a pessoa fica num ciclo, né? Porque ela vê alguém gerando resultado, ela vê alguém postando alguma coisa, e ela pensa, não, agora é a minha vez, né? E fica nesse ciclo de compra de provas, né? E aí se torna um ativo para a mesa, obviamente, porque você comprou a prova, né? Um lucro exorbitante ali que vem para a mesa de várias provas que são compradas, mas entrou no processo ali, a pessoa não consegue operar. Mesmo sendo o que muitas pessoas falam assim, mas não é o capital da pessoa, né? E aí isso tira o emocional. Não tira o emocional. Porque por mais que não seja o capital da pessoa, ela pagou por aquilo ali. Não é uma conta demo. Né? Para ela, é algo como você tirar um certificado de alguma coisa, algo como você estar na faculdade. Você pagou por estar ali, você vai ficar ali
né, sem vontade de fazer? Não, você precisa fazer, você precisa executar. Então, ainda assim, envolve, sim, emocional. As pessoas falam, não envolve emocional, porque não é capital da pessoa. Envolve, sim, porque a pessoa pagou para estar ali e ela sabe que se ela não passar nas fases de aprovação, ela não vai chegar no capital financiado, ela vai ficar pelo meio do caminho, como a maioria fica, né? Então, essa premissa de que não envolve emocional... Não, e a questão também para um aluno, para um cliente chegar a ter um capital de $200 mil a ser colocado no mercado, isso leva muito tempo. Ou ele já tem esse patrimônio, ou se ele vai construir, se prepare para chorar e sorrir por muitas vezes. Né? Isso vai acontecer. Exatamente. Então, quando você precisa só de uma validação, de aprovação, né? E isso está muito... Por isso que ela atrelou isso ao emocional, até para quem executa manualmente dentro de uma mesa, a aprovação dessa mesa requer alguns critérios ali. Critérios que a própria mesa coloca como regra e os critérios operacionais que você precisa ter. Você precisa ser muito preciso. E aí dentro de sistemas que a gente utiliza, a gente consegue fazer essas aprovações. Entende? Então já tira isso do cliente. E o cliente ter um rendimento que seja de 1, 2, 3, 4% de uma mesa de $200 mil, isso traz um resultado interessante. E aí ele consegue distribuir isso em tudo aquilo que a gente tem. Ou se ele não quiser, ele pode utilizar, comprar tudo de jujuba. Sim. Não tem problema nenhum. Sim, e a tecnologia que a gente desenvolve, Divan, é uma tecnologia que ela tem que passar por muitos critérios, né? Então, por exemplo, durante a semana são desenvolvidas 800 tecnologias, em média. Né? E aí, só que dessas 800, sobram às vezes 7, 8, que passam por todos os critérios que a gente precisa que elas sejam aprovadas. Então, você entende? O pequeno percentual, e essas 8 que sobram, né? Um percentual muito pequeno, ali de 1%, que vão realmente para as operações. Né? Então, por isso a gente precisa estar sempre gerando novas tecnologias, passando por todos esses critérios, né? Para poder atender, né, essa necessidade e que eles sejam suficientemente bons, né? Realmente para gerar esse resultado.